Bom dia novamente. Bom dia, gente. Tudo bem, eu sempre digo, até onde eu sei pelo menos, né? Tá tudo bem. Prazer estar com vocês novamente, aqui e quando estou aí também onde vocês estão, sempre um prazer e sempre um prazer participar desse tempo de culto comunitário. É um culto comunitário, já que o culto isso aqui deve ser uma consequência do que vem na nossa vida e depois continua. Terminamos a reunião, mas nunca terminamos o culto, pelo menos não deveríamos. Mas eu tenho que admitir que às vezes eu interrompo. Não é muito raro não, infelizmente. Mas eu queria que nós abríssemos nesta manhã a palavra de Deus em Mateus capítulo 13. Obviamente não vamos falar do capítulo inteiro, mas vamos dar alguns destaques aqui. O capítulo 13 de Mateus é o capítulo onde Jesus conta várias parábolas. São 7 parábolas na sequência, aqui. E todas essas parábolas, com exceção de uma, começa com a frase: o reino dos céus é semelhante. E essas parábolas, ou histórias, porque são histórias tiradas da vida real, daquela época, de um contexto rural, algumas vezes de um contexto urbano, mas a maioria das vezes de um contexto rural, e a maioria dessas parábolas estão relacionadas a um contexto rural conhecido de como a agricultura acontecia, de como as coisas eram feitas. E eu quero me deter em 2 dessas parábolas hoje de manhã, mas antes disso, talvez fazer uma pequena introdução de alguns pontos importantes sobre parábolas em geral, para refrescar a nossa memória. Normalmente nós aprendemos que as parábolas são histórias, como nós já falamos, e que ela tem uma mensagem central e que os detalhes não fazem muita diferença. E depois de ler parábolas e depois de estudar parábolas, a gente descobre que os detalhes também fazem muita diferença nelas, ainda que de fato elas tenham uma mensagem central. Por exemplo, uma das razões, ou 2 razões, que Jesus fala em parábolas, nesse texto, que ele justifica, o que ele declara, por que é que ele está ensinando por parábolas. Então, a primeira delas aparece no versículo 11 desse texto, que diz assim, bem, no versículo 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Veja, o começo do texto diz que naquele mesmo dia, versículo 1 e 2, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então esse é o contexto de onde essas parábolas acontecem. Fala aqui de grandes multidões. E é interessante que Jesus então entra num barco que está ali de pesca, se afasta um pouco, e ele se assenta para falar com a multidão. Não tinha microfone. 2 coisas, ele devia ter uma voz muito poderosa, para chegar ao ouvido de todo mundo. E eu imagino também que na posição em que ele estava, possivelmente ventava do mar para a praia, e isso ajudava a levar a voz dele até os ouvidos das pessoas. Quando ele termina essa primeira parábola, que é uma delas que nós vamos tratar hoje de manhã, no versículo 10, os discípulos perguntaram, por que o senhor está falando por parábolas?
Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Fala assim, olha, eu estou falando por parábolas para cumprir, inclusive, uma profecia, e para dizer o seguinte, o que eu estou falando aqui, o que eu estou anunciando aqui, de uma certa forma é misterioso, e somente um pequeno grupo de pessoas vai entender o que eu estou falando. A grande maioria não vai entender o que eu estou falando. Então, um outro conceito de parábola, que é uma ilustração de verdades, não é? Que também tem esse sentido de parábola, nesse caso aqui, para a grande maioria, eles não iam saber do que se tratava. Ia ficar na conta de uma história sem que eles pudessem realmente saber do que se tratava. E aí então, no versículo 14, Jesus fala, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. E aí Jesus menciona uma profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. E aí ele termina mais um versículo aqui falando dessa profecia que Isaías deu 750 anos antes de Cristo, dizendo que o Messias iria falar por parábolas com esse propósito de que muita gente não ia entender e não era para entender. O segundo motivo que Jesus fala por parábolas está nos versículos 34 e 35 desse texto. Ele repete, todas estas coisas disse Jesus às multidões, ainda estavam lá as multidões, não é? Reunidas por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Então, uma outra profecia que ele menciona aqui, Jesus, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, outro sentido de falar por parábolas era revelar coisas referentes ao reino dos céus, porque essas parábolas começam com o reino dos céus é semelhante, para revelar coisas a respeito do reino dos céus que não tinham sido reveladas desde a criação até quando Jesus veio. Estavam ocultas. Você não encontra no Velho Testamento essa expressão reino dos céus, reino de Deus, essas coisas não estão lá, estão sendo reveladas agora, e estão sendo reveladas por Jesus. Isso é absolutamente pertinente e apropriado que ele fizesse essas revelações, porque ele é o rei desse reino. Então, sendo o rei desse reino, é ele que está anunciando que assim é, o reino dos céus é semelhante a essas coisas que eu estou ensinando vocês. Em 6 dessas 7 parábolas proferidas por Jesus, a do trigo, a do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro encontrado, da pérola e da rede, do tesouro escondido, da pérola e da rede, nessas 6 se iniciam com essa frase, o reino dos céus é semelhante. Ou seja, ele não está dizendo que o reino dos céus está dizendo que o reino dos céus é semelhante, é similar. É parecido, tem características semelhantes a dessas histórias que eu estou contando. Mas ele não disse que o reino dos céus é igual a. Então temos que tomar esse cuidado quando lemos, para não fazer interpretações exageradas ou erradas a respeito disso. Então, as parábolas são uma ilustração vívida de aspectos do reino dos céus ou do reino de Deus, porque são questões aqui similares, iguais. Mas eu creio que a razão por que Jesus usa a expressão o reino dos céus é porque ele vem do céu e ele traz, esse reino existe no céu, esse reino está estabelecido nos céus.
E quando ele vem à terra, ele traz esse reino com ele, para estabelecer aqui na terra. Talvez por isso, em vez de usar reino de Deus, ele usa reino dos céus, porque ele está trazendo à terra esse reino. Somente na primeira parábola, que é a parábola do semeador, no comecinho do texto, que ela não inicia com essa frase, o reino dos céus é semelhante. Então ali não aparece. Mas eu creio, de qualquer forma, ela faz parte desse conjunto de aspectos do reino dos céus. Porque no versículo 19, na explicação da parábola, Jesus, quando vai introduzir a explicação da parábola, ele começa assim: a todos os que ouvem a palavra do reino. Então, a palavra ou a semente da parábola do semeador é a palavra do reino. E a palavra do reino é a mensagem de Jesus que dizia: é chegado o reino dos céus. Então, ela está muito conectada, igual às outras 6, ainda que isso não apareça aqui. E finalmente, nesses refrescar de memória nosso aqui, é que um dos grandes objetivos de Jesus contar parábolas, e eu quero me fixar nesse aqui hoje de manhã, é de que os ouvintes, então aqui nós temos uma multidão. Em outras parábolas nós temos um grupo pequeno de pessoas. Via de regra, os discípulos sempre faziam parte desses grupos que estavam ouvindo esses ensinamentos. Mas um dos objetivos de Jesus contar parábolas e contar histórias da vida real e daquilo que as pessoas estavam acostumadas a viver no seu dia a dia, é para que os ouvintes, escutando a história, se identificassem com um dos personagens. Então o sujeito está ouvindo a história e no final da história ele precisava saber quem é ele mesmo na história. Essa é uma das razões, ou talvez uma das grandes razões, de Jesus falar por parábolas. Por exemplo, nas parábolas de Lucas, na parábola, por exemplo, do bom samaritano, quando chega no fim, as pessoas têm que saber quem são eles, né? Eles são os ladrões que atacaram, eles são o viajante que foi atacado, eles se identificam com o sacerdote, com o levita ou com o samaritano, se identificam com o dono da estalagem onde a pessoa foi levada depois de ser atacada pelo samaritano, ele se identifica com os familiares dessa pessoa, que deve ter ficado muito zangados com o que aconteceu com ela. Tinha esse propósito sempre de que o ouvinte se identificasse com os personagens. E aí, então, o que eu quero fazer hoje de manhã, você está vendo aqui, só tem 3 folhas, viu? Não é uma resma que eu trouxe. Se fosse uma resma, aí ficava perigoso a coisa. Mas eu queria me deter em 2 parábolas, na verdade, para fazer uma comparação e ajuntar as duas, para trazer para nós aqui e para no fim, hoje de manhã, a gente se identificar quem somos nós que estamos aqui, nessas parábolas. Eu estou falando da parábola do semeador e da parábola do trigo e do joio, e elas são contadas em seguida, uma da outra. Na parábola do semeador diz assim, versículo 4 do capítulo 13: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100,
a 60 e a 30 por 1. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu vou ler aqui a explicação e vou para a leitura da outra parábola. A todos os que ouvem. Então veja só, Jesus, e essa é uma das coisas que a gente vai falar aqui, Jesus não diz quem é o semeador. Aqui. E eu devo preveni-los do seguinte: a parábola não significa que apenas 1/4 das pessoas que ouvem o evangelho se convertem, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não quer dizer que os 3 primeiros tipos de solos diz necessariamente com respeito a incrédulos. E nós vamos explicar um pouquinho isso aqui hoje de manhã. A todos os que ouvem a palavra do reino, todos nós que estamos aqui, quem mais está ouvindo em outro lugar, e não a compreendem. E esse não compreende aqui diz o seguinte: não prestam atenção. Não é porque não entende, é porque não presta atenção, não dá valor. Né? Minha mãe sempre dizia: entra por aqui, sai por aqui. Quando eu estava no quartel, eu servi o exército, imagina, em 1971, né? Faz uns aninhos. E eu me lembro que o sargento dizia de alguns soldados, assim, que eles eram blindados, né? Chamavam alguns soldados de blindados. Nós usávamos, às vezes, um capacete que era feito de aço. A gente tinha um capacete de fibra e colocava sobre a cabeça um capacete de aço que era usado em combate. Eu nunca entrei em combate, mas em nenhum tiroteio, nem coisa parecida. Mas ele dizia o seguinte, que os blindados, eles escutavam o que se falava, mas batia aqui, parece que ricocheteava e pronto, foi embora. A pessoa não entendeu do que se tratava. Então aqui está falando de gente que ouve e não compreende porque não presta atenção. E eu tenho certeza que tem gente aqui hoje de manhã exatamente assim. Tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque eu já fiz isso também. Eu também já ouvi e como uma coisa blindada, bateu e foi embora, assim, não prestou atenção e desapareceu. E Jesus fala aqui que desaparece, não é porque desaparece no ar, não. É porque vem o maligno e arrebata. Ah, tá. Então ele também está aqui hoje de manhã de alguma forma, né? Ouve, não entende, não presta atenção, não absorve o ensinamento. Então o maligno, o próprio Satanás, ou quem quer que seja, arrebata e leva embora o que lhes foi semeado no coração. Resultado, não dá fruto. Esse aqui foi que semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria. Ah, eu também já fiz isso. Mas não tem raiz em si mesmo. Veja, esses tipos de solos aqui, eles não precisam ser permanentemente iguais. Mas ele está falando de pessoas que recebem com alegria a palavra de Deus, escutam, absorvem, mas a sua mente, no seu coração, no subsolo, tem pedra. E o tanto de solo que existe acima dessas pedras é bem pequeno. Então ela dá fruto, ela germina muito rapidamente. Mas aí quando vem aquele sol quente, escaldante, ela esquenta esse solo rochoso que está por baixo da terra e a semente queima e morre. E a planta não vai para frente. E ele disse que isso aqui são as pessoas que ouvem e recebem com alegria. E essa coisa de esquentar tem a ver com tribulação, tem a ver com problema. O Jailton agora há pouco orou sobre isso aqui, não é? De que vem, e não precisa ser profeta,
para saber que isso vai acontecer, essa coisa esquenta, ou dentro da família, ou com os amigos, ou no trabalho, onde quer que seja. Vem tribulação, vem problema, e porque não tem profundidade, murcha, fica impossibilitado de dar frutos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E aí então nós temos esse caso, né, semeado entre os espinhos. Cuidados mundanos sufocam. Você ouve a palavra hoje e talvez, não é? Às vezes a gente está aqui e ouve a palavra dizendo que nós devemos agir, por exemplo, com honestidade em todas as coisas que nós fazemos. E amanhã você vai para o seu serviço, você vai para o seu negócio, você vai para a sua atividade e alguém vai te fazer uma proposta muito vantajosa, porém desonesta. E aí? Pode ser que aquela palavra que você ouviu no dia anterior, no outro dia, pode ser que ela germine e você faça as coisas com honestidade e não se envolva em negócios mal feitos. Mas pode ser que os cuidados do mundo, os cuidados mundanos, o nosso grande interesse em prosperar financeiramente ou materialmente, ou que seja, sufoque essa palavra e ela também não germine, também não dê fruto. E finalmente, a que foi semeada em boa terra é a que ouve e compreende. Veja, o primeiro lá não compreende. Esse aqui absorve, guarda. E frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por 1. E as sementes dão frutos diferentes. Agora veja, esse semeador aqui, que Jesus não diz quem é, mas que ele existe, é qualquer um que está pregando, ensinando, né? Toda vez que eu ando no meu carro, eu ligo o meu carro e começa a funcionar, está ligado na BBN. Então eu estou ouvindo músicas, pregações, ensinamentos, orações. Eles estão semeando na minha vida. Eu não conheço nenhum deles pessoalmente. Isso eu posso acolher ou não. Eventualmente eu posso ser à beira do caminho, o solo da beira do caminho. Agora, o que nós precisamos entender aqui é que o semeador, que o processo de semear essa semente, palavra do reino, a ilustração dela diz que o semeador, ele carrega consigo uma sacola e ele faz isso aqui, olha, com a semente. Ele lança a semente. Ele lança a semente. E aí, de fato, a semente pode cair em qualquer lugar. Porque é assim que ele está trabalhando. E ele lança aqui, dá o vento, leva um pouco mais para lá. Cai em algum lugar e o pássaro vem e come. E nessa parábola é assim que o semeador funciona. Ele vai lançando sementes e, de fato, tem certos tipos de semente que você não abre uma cova no chão e coloca a semente lá. Você faz isso mesmo. Eu me lembro, quando eu morava em Roraima, tentando plantar alguma coisa, um pé de fruta, alguma coisa lá, e eu estava conversando com alguém e falei assim, eu planto, mas não resolve nada. Aí ele falou assim, como é que você está plantando? Eu estou abrindo um buraco no chão e colocando a semente. Eu falei, não, isso aqui você joga e deixa. Aí você joga e deixa e ela germina. Porque é assim que essa semente deve ser semeada. Obviamente também, aqui não está falando, e nós precisamos entender isso, dos processos modernos de semear e de plantar, né? Você sai um pouquinho fora de Londrina aqui, você já começa a ver as grandes máquinas aí de agricultura funcionando. Nós estamos falando de um ambiente, não é? Eu diria assim, de agricultura familiar rudimentar. E de subsistência também. A parábola do joio, e aí depois vou fazer algumas comparações entre as duas.
Outra parábola lhes propôs, dizendo, está no versículo 24, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E depois do 36 em diante tem a explicação, mas eu vou deixar por enquanto essa explicação e vou para a comparação. Veja só, nas duas parábolas existem semeadores. Na do semeador, Jesus não define quem é o semeador. Não está definido. E eu estou fazendo esse papel aqui hoje de manhã de semeador. Aí, quando eu estou sentado e tem outra pessoa ensinando ou pregando, ou quando a gente participa das classes aqui, ou as crianças lá embaixo, ou quando nós lemos alguma literatura, um livro, ou quando nós lemos a Bíblia e tudo mais. Então, sempre tem alguém semeando. Por isso, Jesus não diz quem é o semeador, porque é qualquer pessoa que, se utilizando da palavra de Deus, lança à mente, aos corações das pessoas. Na parábola do joio, existem dois semeadores. Isso está na explicação da parábola. Um é o próprio Jesus. Quando Jesus vai explicar a parábola do trigo e do joio, no versículo 37 ele diz o seguinte, porque os discípulos pedem de novo a explicação, ele diz, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ele mesmo. Então, essa semente, o trigo, quem semeia o trigo, esse tipo de semente, é o próprio Jesus. Não, ele é o semeador. Mas também no versículo 39, diz que o diabo também é semeador e também semeia. Só que o diabo não tem como semear trigo, ele semeia joio. E uma vez eu fui ler a respeito do joio, no fim, para chegar à seguinte conclusão: joio, a única coisa que ele tem, o joio, é ser parecido com o trigo, com a planta do trigo. Mas ele não dá fruto nenhum, não serve para nada. Por isso, Jesus fala no final, vai lá, quem conhece bem um e outro, tira primeiro o joio do meio do trigo, amarra em feixes e lança no fogo. Então, na parábola do joio e do trigo tem dois semeadores, Jesus mesmo e o diabo. Nas duas parábolas existem sementes. Na do semeador, a semente é a palavra do reino, ou a palavra de Deus. Mas, como eu já disse, a razão que Jesus disse que é a palavra do reino, porque Jesus está pregando, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Coisa que não foi dita no Antigo Testamento. Na parábola do joio, isso é muito interessante. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Nós ainda vamos falar do campo, mas a boa semente, no versículo 38, são quem? Os filhos do reino. Então, o trigo aqui é uma ilustração de pessoas. Então, o que ele está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo assim, o semeador semeia a palavra do reino. Parábola que ele mesmo contou.
eu semeio gente, filhos do reino. E Satanás, o diabo, semeia uma semente falsa, parecida, mas que não é, e diz aqui que são, no próprio versículo 38, o joio são os filhos do maligno. Então a coisa assim, a forma como Jesus, presta atenção porque isso aqui é estratégico, a forma como Jesus está expandindo o seu reino no mundo, para que a sua palavra chegue em todos os lugares, a estratégia que ele usa é semear gente. Põe lá. Faz 2 semanas nós estamos aqui com uma família de missionários. Né? Eles estão semeados aí. Não vou dizer nem quando nós, mas quando Jesus mesmo, pela sua vontade soberana, enviou famílias para a África, né? No caso o Roger, a Ludmila e o Edilson e a Solange, eles foram semeados lá, eles são filhos do reino. E eles foram enviados e foram semeados naqueles lugares por vontade soberana daquele que tem esse trigo e essa semente nas suas mãos. Isso aqui que nós temos aqui, reunidos aqui, parece na verdade, e nós devemos entender assim, um celeiro. Um celeiro. Mas ainda assim eu quero dizer para vocês, aonde nós estamos hoje fazendo o que nós estamos fazendo, nós precisamos entender que fomos semeados aonde nós estamos. Quem está na universidade, quem está no emprego, quem está no comércio, quem está em qualquer lugar, aonde nós estamos funcionando, na nossa vizinhança, aí nós fomos semeados, somos esses filhos do reino. E se nós entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade de Jesus para as nossas vidas, precisamos entender que sempre aonde nós estamos é porque fomos semeados. Agora, Satanás também semeia pessoas. Agora, vamos entender isso aqui, irmãos. Não são todos os incrédulos que são classificados aqui. O que acontece aqui é o seguinte, é que Satanás também tem essa mesma estratégia de semear pessoas, filhos do maligno, aonde Jesus está semeando filhos do reino. E a razão é confundir, é atrapalhar, é fazer confusão mesmo. E não são todas as pessoas que Satanás está semeando, ele tem pessoas específicas. Não sei se tem aqui, eu não conheço, aliás, nenhum de nós sabe. Mas a probabilidade, veja, a probabilidade de que isso aconteça e que tenha esse tipo de semente em todas as igrejas que existem reunidas, é real. E aí parece tudo muito bem, parece tudo assim muito interessante, né? Mas não é. São falsos, são sementes falsas, que não frutificam. Veja, quando Jesus semeia filhos do reino, ou trigo, ele produz o quê? Trigo. É da natureza dessa planta. Mas o joio não é um fruto, o joio não é uma semente, não produz uma semente. Lendo um pouquinho a respeito disso, ele até dá assim um formato de semente, alguma coisa, mas quando você checa é vazio, não tem nada dentro. Não tem serventia. Não para Jesus, pelo menos.
Nas duas parábolas, as sementes são obviamente semeadas. Na do semeador, a semente é lançada. Já falei um pouquinho sobre isso aqui. Por isso ela cai em diferentes solos, porque é lançada assim. Já na parábola do trigo e do joio, o processo de plantio do trigo, a semente precisa ser colocada em uma pequena cova. Segundo o que eu li, de não mais do que 8 centímetros de profundidade. Deve ser coberta com a terra e deve ser regada. É assim, então, por isso essa ideia de plantar, né? E como Jesus planta a gente, então ele coloca a pessoa num lugar específico e planta ela aí. Agora, em João capítulo 12, versículo 24, Jesus se compara ao grão de trigo. Ele diz o seguinte: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica o quê? Só. Jesus está dizendo o seguinte: se eu não morrer, eu não vou dar fruto. Ele ia ficar sozinho, ele mesmo. E esse mesmo processo é o que ele faz conosco, porque toda vez que ele nos planta em algum lugar específico, entre outras coisas que deve acontecer, é que a gente passa por um tipo de morte, de abandono de coisas, de abandono de cultura, de abandono de costumes, muitas vezes, né? Quando missionários, pessoas são enviadas para lugares transculturais, passam por um tipo de morte. Precisam se adaptar a coisas novas, a idioma novo, a uma série de coisas, para que ele plantado ali produza trigo. E então, essa pessoa, plantada nesse lugar, quando ele floresce nesse lugar, sabe o que ele vai fazer? Semear a palavra de Deus, a palavra do reino. E aí ele vai nesse papel. Ele não sabe quem é quem. Nós nunca sabemos para quem nós estamos falando. E nem como eles vão reagir a essa palavra. Então, nessa parábola, então, as sementes são semeadas dessa maneira com sistemas diferentes. Nas duas parábolas, as sementes são semeadas em um campo. Na do semeador, o campo é o coração ou a mente das pessoas, conforme o versículo 19, que ouvem a palavra. E aqui nós devemos nos remeter necessariamente a Romanos capítulo 10, que diz que a fé vem pelo ouvir. É muito interessante, e talvez vocês não tenham como acompanhar essas coisas, mas existe um ministério mesmo, chamado A Fé Vem Pelo Ouvir. E sabe o que eles fazem? Gravam a Bíblia. Gravam a Bíblia nos idiomas para os ouvintes de certos lugares, ou de países, ou de etnias, ou o que seja, mesmo para pessoas que nunca aprenderam a ler e escrever, porque a fé vem pelo ouvir. E é muito interessante porque a gente já viu isso acontecer, né? Você leva um equipamento que funciona com energia solar, e aí tem livros e livros da Bíblia gravados com pessoas, com falantes daquele idioma que fizeram essas gravações, e depois esses equipamentos são disponibilizados naquele grupo onde eles moram, e eles passam muito tempo ouvindo. E esse é o processo. E muitos chegam a conhecer o Evangelho, a conhecer a Cristo, a palavra de Deus, por ouvir. Quem dera aconteça conosco também, né? Já que vira e mexe, a gente precisa de algum tipo de conversão. Então, na parábola do semeador, é o coração das pessoas. Na do trigo, Jesus diz aqui no versículo 38, o campo onde é o mundo.
é o planeta. Por isso que o sentido é diferente aqui. Ele semeia pessoas, ele olha, eu diria assim, que o planeta, nesse sentido, funciona como se fosse um grande campo, ou uma grande roça para ser plantado. E aquele que é o dono sabe exatamente como é este campo, conhece profundamente como é esse campo, como é esse planeta, como são as pessoas desse planeta, e ele lança a mão das sementes apropriadas e planta lá. Por exemplo, para mim é bastante óbvio, não são todas as pessoas ou todos os cristãos fiéis, obedientes a Deus, que, por exemplo, poderiam trabalhar em campos transculturais. Na verdade, é a minoria. É a minoria. E não é por uma questão de saber ou não saber, de qualificar ou não qualificar em termos de fé. Não está relacionado a isso. Está relacionado ao fato que Jesus nos conhece e sabe que em alguns lugares Ele não pode me colocar. Porque não vai dar certo. Ele tem essa administração. O mundo inteiro está ao dispor de Jesus para essa finalidade. E o seu propósito é que ele possa plantar essas sementes de trigo ou pessoas, os filhos do reino, em todos os lugares onde ele julgue necessário que isso seja feito, para que ali depois dessa semente germinada naquele lugar, a palavra de Deus possa ser espalhada, possa ser pregada, possa ser ensinada. Veja que em Isaías 53, compara Jesus, em Isaías 53, como uma planta nascendo de uma terra seca, e as pessoas olham, veja só, as pessoas olham uma planta germinando em terra seca, talvez rachada, tudo cinza, como se tivesse sido queimado, e vê uma coisa verde, uma planta nascendo, e como as pessoas estranham, estão tão acostumados com um ambiente cinzento, de nada verde, de nada que germina, de nada que dê fruto, que quando alguma coisa aparece aí, é estranho. E Isaías, olhando para o Messias que viria, ele foi semeado. Ele é essa plantinha que surge no meio desse terreno, e isso acontece com os nossos amigos missionários e pessoas enviadas para lugares difíceis, cinzentos, onde nunca nasceu nada nesse sentido espiritual, onde eles nunca viram nada verde nesse sentido, e essa pessoa é plantada lá, e quando ele aparece, é tão estranho que pode ser rejeitado, a princípio, como aconteceu com Jesus. Era rejeitado e o mais desprezado dentre todos os homens. Ele é muito diferente de nós. Mas o campo é o mundo, a administração, veja, a administração é de Jesus, não é do diabo. A gente precisa entender isso. Jesus planta lá, aí o diabo vai e planta também. Ele vai imitando. E de novo eu digo, os filhos do maligno, essa semente que dá joio, aqui comparada com o joio, não são todos os incrédulos que existem no mundo. São aqueles especificamente que Satanás pega e planta lá, com propósitos definidos de atrapalhar
e de produzir problemas e confundir. Nas duas parábolas há uma colheita, que obviamente então pressupõe também que haja o quê? Uma produção. Na parábola do semeador, lá no final, Jesus diz assim que os que ouvem a palavra e que recebem a palavra, que compreendem, que absorvem essa palavra que foi semeada nos seus corações, produzem a 100, a 60 e a 30 por 1. Produções diferentes, mas produção. E nesse caso, a ênfase não está na proporcionalidade e nem na quantidade, mas sim no fato que produzem. E isso deve de alguma forma, mostrar para nós, não é, o que é que acontece quando a gente ouve. Se dá fruto, é porque o coração estava bom, a mente estava boa para receber. Quando não dá, é porque a gente rejeitou. Aí bateu assim, põe, né, e foi embora. Na parábola do trigo e do joio, então, esse fruto que dá da palavra semeada em nós e produz a 100, a 60 e a 30 por 1, esse é o fruto que Jesus fala que glorifica a Deus. Porque quando a palavra semeada em nós frutifica, transforma a nossa vida e nos faz cristãos mais comprometidos, cristãos mais obedientes, cristãos que realmente atuam no mundo, que fazem diferença, isso glorifica a Deus. Então, esses frutos da palavra semeada em nós têm essa razão principal e maior de produzir glória a Deus. Na parábola do trigo e do joio, a colheita é feita no final dos tempos. Aqui tem um aspecto escatológico, porque quando a gente lê lá no final, no versículo 41, diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e aqui não é mais figura, isso aqui não tem mais sentido de parábola, né? Mandará o Filho do Homem, ele mesmo Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, e aí vai falar do trigo, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, lá no final dos tempos, vai haver uma colheita. E Jesus está dizendo assim que essa separação aqui de quem é quem, ele fala assim que ele mandará os anjos dele para fazer isso, porque eles saberão. Então nós temos um problema que nós não podemos resolver. Porque eu diria assim que olhando para essa parábola do trigo e do joio, me parece que tem um problema de dois lados. Um é trigo que não parece trigo, mas é. E é joio que parece trigo, mas não é. E essa é a razão que ele diz assim, não é para vocês saírem arrancando. Porque vocês não vão saber, vocês não vão ter discernimento para fazer isso. Não vai, senão vocês vão arrancar trigo junto. E aí então eu quero terminar fazendo o processo de identificação, lembra? Quem somos nós nas histórias? Quem somos nós na primeira parábola? O solo duro, onde o inimigo arrebata a semente antes que ela frutifique, porque não foi absorvida por quem ouviu.
Ou somos, eventualmente, o solo rochoso e sem profundidade, que desiste de praticar o que ouviu por causa das dificuldades. O solo espinhoso, que sufoca a palavra, impedindo que ela frutifique por causa dos cuidados mundanos. Ou o solo fértil, que recebe a semente e por isto mesmo ela dá muito fruto que glorifica a Deus. Então, quem somos nós na parábola do semeador? Quem somos nós hoje de manhã aqui na parábola do semeador? Quem sou eu aqui na parábola do semeador? Acho que uns 2 meses atrás, eu estava pregando aqui sobre Romanos 8:28. E uma semana depois, né, a minha esposa passou por uma cirurgia e depois passou por outro problema cardíaco e ela está até agora levando esse negócio e os problemas que ela teve de saúde e ainda continua e sofrendo ainda um pouco com isso. E eu me lembro, pensando sobre isso, porque ela me disse depois que sentada ali escutando, ela falou assim, será que vem alguma coisa por aí? E veio, né? Para chegar para mim mesmo à conclusão de que aquele dia eu também preguei para mim. Preguei para mim. Eu não sabia. E nem sei. E não sabemos. Mas é bastante óbvio que foi tão imediato depois, uma semana depois, né, aquelas coisas aconteceram, cair a ficha e falar assim, bom, aquele dia, se ninguém mais escutou o que você falou, pelo menos você escutou, porque você pregou e era para você. Então eu estou falando essas coisas aqui hoje de manhã, e para mim mesmo, quem sou eu aqui? Quem somos nós? Quem é você? Quem somos nós na parábola do trigo e do joio? Somos a boa semente a qual Jesus pode lançar mão e nos semear aonde Ele quiser, neste nosso planeta. Mas o planeta, Londrina também faz parte do planeta, né? Mas pode ser em outro lugar. Ou nós somos a semente falsa de joio que Satanás mesmo semeou aonde nós estamos agora, onde você está agora. Com o único propósito de atrapalhar a expansão do reino de Deus. Com o único propósito de criar confusão. Com o único propósito de atrapalhar as coisas. De servir de maldição, na verdade. Quem somos nós na parábola do trigo e do joio? Com quem nós nos identificamos? Esse discernimento o Espírito Santo pode te dar. E não só pode, como quer te dar. Nas duas. Quem somos nós? Senhor, obrigado pela Tua palavra. E que o Teu Espírito seja aquele que traga o discernimento que nós precisamos. E nós precisamos de discernimento sobre todas essas coisas. Precisamos saber onde nós estamos. Precisamos nos localizar. Porque podemos passar de terreno ruim para terreno bom para a Tua palavra, para terreno fértil, ou deixar de ser joio para ser trigo no Teu reino, nas Tuas mãos. Traga o discernimento que cada um de nós precisa aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Um bom domingo, boa semana a todos.